Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, BYD Song Plus 2026. Não confundir com Song Plus Premium, de quem ele pegou emprestado essa carinha e mais algumas coisinhas lá de dentro. Pois é, só não pegou emprestado o motor elétrico extra ali no eixo de trás e, obviamente, a tração nas 4 rodas com esse sistema. Mas este aqui, se você não sabe, não é um carro que veio ao mundo lá em 2020 como elétrico. Ele já foi turbo e com câmbio CVT. Vou te contar essa história. Vou tentar também entender como que é este o carro eletrificado mais vendido do planeta em 2024 e mais vendido da história do Brasil entre todos os eletrificados que já pousaram em alguma concessionária por aqui. Obviamente, nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe e o que essas mudancinhas tênues em motor a combustão e motor elétrico influenciaram nos resultados. E sim, se ele é melhor ou pior do que seus concorrentes de mesmo preço. Lembrando que ele ficou R$5.000 mais caro no preço de tabela. Era R$244.900 e passou para R$249.900. Será que isso vai ter alguma influência? Será que eles já vão fazer alguma promoçãozinha? Vou te contar também os preços de revisão e de seguro para você que está a fim de colocar o SUV eletrificado mais vendido do planeta na sua garagem. Mas isso só depois da vinheta, com líderes como o Song, como Chiang Kai-shek, Hu Jintao, Xi Jinping, Chun-Li, Del Arco, vai, Street Fighter, vai. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo BYD Song Plus 2026, eu preciso te contar que é mesmo complicado você encontrar o melhor preço diante de tantas promoções que a BYD faz finais de semana sim, finais de semana não. De toda forma, eu tenho um lugar onde você vai encontrar, antes de qualquer outra pessoa, o melhor preço em BYD, seja Song, seja One, seja Dolphin, Dolphin Mini, seja Shark, o que você quiser. É claro, é com os meus amigos da Digital Drive. Pois é, a partir de uma tecnologia de geolocalização, a Digital Drive consegue encontrar o melhor preço, as melhores condições e as maiores facilidades na hora de comprar um 0 km aí na sua região, sem que você precise ficar peregrinando, perdendo o seu sábado, perdendo sua sexta, perdendo o seu horário do almoço. É isso mesmo, é a tecnologia a serviço do seu bolso. Então não perca mais tempo, tem QR Code na tela e tem também link na descrição para você já aproveitar as melhores oportunidades em carro 0 km aí na sua região. Porque é muito chato quando você vê um anúncio e fala assim, em São Paulo, e você mora em Jaraguá do Sul. Eu também fico brabo. Direto eu vejo umas promoções e o carro tá em Belo Horizonte, mesmo sendo 0 km. Ou, sei lá, no Distrito Federal. Acontece comigo também. Só com a Digital Drive eu não passo por isso. Já aproveita e segue no Instagram, @DigitalDrive. E se tiver alguma dúvida, o @ do Vitor Piccoli tá aqui na tela e ele é o especialista nessa ferramenta e pode ajudar você. Manda direct messenger para ele lá no Instagram. Pensou em economizar carro 0 km a preço justo que cabe no seu bolso na sua região? É só com a Digital Drive. Agora, vamos contar um pouquinho da história do Song que não começa naquele novembro de 2022, quando ele desembarca por aqui. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a BYD até os idos de 2018, 2019, não era nada daquilo. Eu mesmo tinha ido no Salão de Pequim em 2012, vi os carros da marca, vi o quanto o seu fundador era ovacionado e não entendia bolhufas. Muito porque ele sempre falava da eletrificação, mas os carros eram realmente bem feios. Umas misturas de Corolla Brad Pitt com traseira de Subaru e partes elétricas que não iam assim tão bem, ainda mais quando eram 100% elétricos. Houve um tempo também em que a BYD investia em motores a combustão, que era o caso do BYD Song Plus, que era quase uma aberração perto do que a BYD fazia até 2018. Ele chegou em 2020 investindo em design
e tinha motor 1.5 turbo de 185 cavalos, junto com câmbio DCT Dual Clutch Transmission de 7 marchas. Aquilo já fez com que os chineses mesmo já olhassem para a marca com outros olhos. Mas a grande revolução veio em 2021, ainda sem ganhar o facelift que ganharia em 2022, eles lançaram a versão DMI, ou Dual Motor Intelligent, que é praticamente a mesma que temos aqui até hoje. Motor 1.5 mais bateria elétrica, à época de apenas 8 kW, agora são 18, e consumo simplesmente um luxo. Era a primeira vez que um BYD SUV conseguia fazer mais de 16 km por litro de gasolina rodando na cidade. E em novembro de 2022, ele desembarcou por aqui para mudar de vez a concepção de carro chinês, inclusive da BYD, que chegou aqui dando umas tropicadas, vai. Não porque Han e Tan fossem carros ruins, longe disso, até hoje eles são os flagships entre sedãs e SUVs, respectivamente, de toda a tecnologia que a BYD pode embarcar. Mas eles reforçaram a pecha de que, para o brasileiro, o carro elétrico era algo só para os ricos. E os híbridos sempre foram bem mais caros. Uma prova disso foi quando chegou o Toyota RAV4 apenas com versão híbrida e que custava nada mais nada menos do que 100 mil reais a mais do que o RAV4 que acabara de sair de linha. A nossa imagem sobre baterias em carros não andava nada bem. Quem investiu numa concessionária e viu a BYD lançar Han e Tan no começo e na metade de 2022, simplesmente olhou e falou, acho que me dei mal. Mas nos bastidores o pessoal da BYD dizia, calma, vocês vão ver a revolução que vai acontecer. E aí veio novembro de 2022 e eles mostraram o BYD Song Plus, à época com motor 1.5 e baterias de apenas 8 kW. A reboque dele veio o Yuan Plus e os dois eram vendidos pelo mesmo preço. O consumidor poderia escolher se queria um SUV um pouco menor e 100% elétrico ou se queria um SUV maior, até mais bonito e híbrido, que podia rodar mais de 900 quilômetros com um tanque. Não demorou muito e o Song Plus começou a infestar as garagens de prédios de classe média, especialmente nas capitais. A reboque dele também veio o GWM Raval, outro que faz parte do cotidiano de pessoas um pouco mais abastadas. Enfim, quem tinha entre 200 e 250 mil reais podia pensar meia vez para comprar um híbrido. E os chineses tomaram esse mercado de assalto. O crescimento geométrico de vendas e aparições nas ruas e exponencial do número de concessionárias despertou sentimentos dos mais primitivos por aqui no Brasil também. Raiva, xenofobia, imperialismo, escravidão, tudo isso estava na ponta da língua de quem detratava os carros chineses. Mas a realidade se impôs e depois de passar por um aprimoramento nessa versão Plus, ganhando mais bateria e também uma central multimídia de 15 polegadas, que talvez seja maior até do que a do seu computador ou laptop aí, ele chega numa versão um pouco mais madura, tentando mostrar o refinamento que tem por dentro, também aqui por fora. Não à toa ganhou essa cara do carro mais caro, como a gente vai ver agora. Como eu te disse no começo, ele tinha o rostinho da série Dynasty, que homenageia as dinastias chinesas Han, Tan, Song e Yuan. Pois é. E agora ele tem a cara da linha Ocean, que é o Seal, por exemplo, que é foca em inglês. E mundo afora ele tem outros nomes também. Quando é um BYD Song 100% elétrico, ele é chamado de BYD Song EV, mas na Europa ele é chamado de COU, porque tem essa cara. E o Song EV, lá na China, também tem essa cara. Em outros países, como Filipinas, por exemplo, tem o BYD Song DMI, mas lá ele é chamado de BYD Sea Lion 06, também com essa cara. Sea Lion, se você não sabe, é o leão marinho. Uau! Bom, por aqui, essa frente a gente já tinha visto no BYD Song Plus Premium, que consiste em uns faróis mais arredondados, mais afilados, mas continua 100% de LED com tecnologia BYD Tech. Também tem o DRL aqui e
umas linhas mais horizontais na frente, né? Tem mais cara de bicho mesmo. Não sei se eu gosto mais ou gosto menos. Eu gostava daquela carona clássica com aquela barra de aço escovado em cima e até gostava quando não era nem escrito BYD, era aquele logo da dinastia Song. Mas enfim, eles mudaram. Teve gente que achou melhor, muito porque agora ele tinha a cara do carro mais caro. Mas isso pode complicar a vida do carro mais caro, né? Que tem preço de R$ 299.990 e ainda que tenha 324 cavalos contra 235 daqui e tração all-wheel drive, quando você chega no rolê, ninguém sabe se é o Plus ou se é o Premium. E eles fizeram isso também ali na lateral, vem ver. Pois é, obviamente essa nova frente um pouquinho mais bicuda ia dar uma centimetragem maior no comprimento, que passou de 4,71 para 4,77. O ângulo de entrada continua em 19 graus e o ângulo de saída continua em 21 graus. E também rodas de 19, mas não as mesmas rodas, né? Aquela roda mais parecida com uma estrela virou essa aqui, que parece uma hélice girando, É a roda do Song Plus Premium com pneus 235/50. A altura do solo permanece em 18 centímetros. E, como você pode ver ali na frente, por aquele radarzão, todas as assistências que existiam já no Song Plus vieram para cá também, na linha 2026. Tem também câmeras 360, a grande novidade da linha Song é o Song Pro GS, que ganhou o sistema ADAS, que todo mundo tanto reclamava. Mas lá não temos o teto panorâmico que temos aqui no Plus. E também não temos esse estilão quase de coupé, né? Essa caída mais lenta da traseira agradou muita gente que olhava esse carro e certamente pensava, depois de ter visto eita, vai custar uns 350 pau. Veio por R$90 mil a menos na época. Isso também deu muita polêmica, porque logo eles baixaram R$20 mil o preço, de 264.800 para 244.800, e em algumas concessionárias tiveram que fazer aquela recompra em um preço mais amigável do que o que realmente existia via tabela FIPE, por exemplo. E a desvalorização do carro ficou grande. Mas hoje em dia você encontra, por exemplo, gente que pagou 219.800 em alguma promoção do Song na linha 2024/2025 e vende hoje por 198 mil, 195 mil reais. Ainda é uma grande perda para 1 ano e meio, no máximo 2? Mas não é a hecatombe que todo mundo dizia que seria. Bom, vamos dar uma olhadinha ali na traseira? Tem novidade também, óbvio. Aqui pra mim a melhora foi genuína. Eu já tinha dito isso quando vi o BYD Song Plus Premium, de quem ele também pegou emprestada essa traseira. Essas gotinhas aqui da linha Ocean, num LED bem legal, e esse plasma um pouco mais forte aqui pra baixo, me lembram alguns carros premium alemães. Aqueles de 3 letras da Bavária. Legal demais. Aqui também, antes era escrito Build Your Dreams, muita gente suprimia, né, essas letrinhas, e agora eles, vendo que as pessoas não eram muito chegadas em tantas letras aqui atrás, deixaram só BYD. Aqui também, BYD Song Plus, é muita coisa, né? Podia ser só Song Plus, porque o BYD já tá aqui. E aqui continua o DMI, que é essa tecnologia. Aqui por baixo também é novo essa parte. Você tem também aqui a luz de neblina e refletivos dos dois lados. Câmera, obviamente, e tampa elétrica, sim. Tem alguns carros que beiram os R$200 mil e ainda não tem tampa elétrica. Essa é uma comodidade que todos deveriam oferecer a partir dos 150 mil. Eu sei que aquele amortecedor é mais caro, eu sei que a manutenção pode ficar mais cara com o tempo, mas a comodidade é simplesmente a mãe do mundo. Bom, aqui temos o nosso tripézinho que foi aposentado hoje, depois de 2 anos de trabalhos forçados. E a nossa malinha de jornalista check. Bom, até uma polêmica, assim, eu vi alguns casos, algumas literaturas que eles dizem que o porta-malas tem 552 litros, mas a medida oficial é 574. Às vezes fazem a medição, o banco um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, enfim, de qualquer maneira, é um porta-malas gigantesco. Tem essa cortininha aqui para proteger dos olhos dos gatunos e dos vizinhos curiosos. Esse plástico aqui
Esse plástico aqui, vou guardar comigo aqui, que esse aqui é do meu tripé. Aqui por baixo você tem alguns domos aqui para você guardar alguma coisa que você quiser, mas como eu já te disse algumas vezes, os híbridos chineses não têm step. Aqui você tem o kit de reparo e também o compressor. Ainda que o bercinho aqui embaixo, vou mostrar aqui, não tem bercinho, né? Não tem. É só o conversor ali de AC para DC. Na verdade, nem tem AC ali, né? O conversor de energia e um assoalho com as baterias. Eu acho ruim carro sem step. Já falei algumas vezes aqui. Que aqui em São Paulo, beleza, você se vira, tá? Mas imagina que você tá indo do Tocantins pro Pará. Fura um pneu. Tudo bem, eu sei que o kit de reparo, bem usado, é bem eficiente. Mas... e se não der certo? Se o rasgo for na lateral do pneu? Treta, né? Uma das soluções poderia ser usar aqueles pneus com selante por dentro. Isso melhoraria bem. Acho que alguns Ford têm isso. Não deixaria a pessoa na mão, já que ela não tem step. Enfim, é o risco que se corre. Você, obviamente, a compra não é obrigatória. Você pode escolher um carro que tenha step, em detrimento de todas as outras coisas que pode ser que ele não tenha e um Song tenha. Bom, vamos falar de carregamento? Eu tenho mais uma crítica aqui. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, aqui você tem a tomadinha para carregamento elétrico. Só uma. Eu fiquei um pouco assim. Muito porque o Haval H6 PHEV 19, que tem baterias muito próximas dos 18,8 que temos aqui, tem um carregamento rápido. Não precisava nem ser tão rápido, sei lá, 40 kW na corrente contínua. Aqui só na corrente alternada você carrega em 6,3 kWh. Ou seja, leva aproximadamente 3 horas para você carregar na tomada se a bateria estiver zerada, mas como nunca tá, ela tá sempre ali no mínimo em 9, 10, 8%, leva 2 horas e 40, 2 horas e 50 minutos, mais ou menos. A parte importante é que esse motor funciona muito bem como gerador e isso faz com que você consiga manter a carga sempre ali, perto dos 70%, caso você queira. Outra coisa interessante também é que na vida real você roda uns 95 quilômetros só com essa parte elétrica, diferente do que fala o Inmetro. Mas eu senti falta, sim, da corrente contínua para você fazer o carregamento, como acontece, por exemplo, com o BYD Song Plus Premium, que tem baterias de 26,5 kW. Agora vamos ver como que a união desses poderes se deu na pista, na rua, no consumo e no desempenho. Vem ver. É sempre bom lembrar que, segundo o Inmetro, essa parte elétrica sozinha consegue fazer com que o carro rode 63 km. Mas o Inmetro parece que testa esses carros na subida, quer dizer, faz esse procedimento, né? Quem testa é a marca. Para os fanáticos por técnica, freio a disco na frente e atrás, ventilados na frente, sólidos atrás, e sim, suspensão multilink no eixo traseiro e McPherson aqui na frente. Lembrando que ele manteve entre eixos, altura e largura. A largura, aliás, de 1,89 m, o que faz com que ele seja bem confortável lá dentro. Puxei 2 vezes, não vou fazer a piadinha do da duas, porque às vezes tem criança na sala assistindo e os pais têm que ficar explicando essas besteiras que só estão na nossa mente. Então, puxou 2 vezes, ele já abre, tem amortecedorzinho aqui e manta acústica, todos os sindicatos apaziguados. Bom, ele perdeu aquela capa, né? Antes o BYD Song Plus tinha uma capa aqui para você ter acesso ao motor e foi tirada. Tem até os plugs aqui ainda, onde isso era colocado, mas já era. Não tem mais. Será que é só para nós isso? Não é possível, né? Bom, de toda forma, o motor 1.5 aspirado antes tinha 105 cavalos e agora tem 98 cavalos e 13,8 kgfm de torque. Perdeu potência, perdeu um pouquinho de torque. Mas eles dizem que compensaram isso, porque isso faz parte do Proconv L8, o programa de emissões de combustível para você passar nas emissões e continuar sendo vendido aqui, não tomar multa, enfim. Na verdade, eles proíbem a venda, né? Você tem que passar nesses parâmetros de emissões. Para compensar isso, eles transformaram o motor elétrico que tinha 194 cavalos e conseguiram extrair 197 com 33,1 kgfm de torque. Como se fosse magia,
ele manteve os 235 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Bom, segundo o meu equipamento V-Box e também o 0 a 100 que temos ali no painelzinho do BYD Song Plus, ele fez de 0 a 100 em 8,5 segundos. Nada mal. Curtir o Terra Samba não é nada mal. Ainda mais considerando que ele tem nada menos do que 1.790 quilos. É bastante coisa. Bom, em consumo na cidade, para mim, melhorou. Eu não me lembro de ter conseguido no meu teste mais de 20 km por litro de gasolina com o BYD Song Plus e desta vez conseguimos 20,1 km por litro na cidade e nada menos do que 16,1 km por litro na estrada. Na estrada a melhora foi sensível e faz com que, com um tanque de 57 litros mais a parte elétrica, ele rompa a barreira dos 1.000 quilômetros sem abastecer. Eu estou com uma medição ali no painel, que depois que eu fiz meus testes de consumo, deixei-a ali, enchi o tanque e fui rodar mais de 300 quilômetros. Você vai ver o quanto tem de bateria elétrica e o quanto tem ainda de autonomia ou alcance apenas com combustível fóssil, a gasolina. Segundo a BYD, em breve esse conjunto terá a opção de flex. Tudo bem, ele já roda com a gasolina, com 30% de etanol, o que eu também acho um erro, principalmente porque tem muitos carros que não são flex e tem que ser retropicalizados para essa gasolina cada vez mais alcoólica. Mas esse é o jogo que se joga. Não adianta você ficar reclamando. Pegue o deputado que você votou e fala para ele reverter esta medida, que aliás é de um deputado do honroso PL, ele que pediu. Talvez por um lobby sucroalcooleiro. Pois é, você não precisa estar do lado certo nem do lado errado em todas as brigas. Você só tem que saber quem você vai cobrar. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que eu fico sentado atrás de mim mesmo, com todo respeito, ali no banco de trás e te mostrar outra novidade que não havia ainda no Song Plus, já tinha no Song Plus Premium e foi colocada na linha 2026. Opa, vamos lá? Que acabamento, né? Aqui eles não vacilam. Outra coisa que ele ganhou foi o sistema de som da Infiniti. Deixa eu entrar logo aqui que vem passando um carro. Ô BYD, só queria perguntar uma coisa. Qual é a dificuldade de trazer um carro com acabamento todo preto? Ou com preto com detalhes em laranja? Tudo bem, esse marrom já melhora muita coisa, especialmente para quem tem criança pequena, que sempre entra com chocolate no bolso, terra nos pés. Quer dizer, nem todas, né? A molecada hoje tá mais no celular mesmo. Mas de qualquer maneira, podia ter uma opçãozinha toda preta. A gente vai muito em concessionária e conversa com muita gente, tem muita gente que também pensa desta maneira. E eu acho que seria importante ter uma opção dessa. Tudo bem, eu também sei que isso aqui dá um aspecto um pouco mais refinado pro carro. Mas tem gente que é mais simples e gostaria de um interior todo preto. Em acabamento, não há ressalvas nesta categoria. E em espaço também não. Como você bem sabe, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Esse banco está posicionado para que eu dirija e eu tenho um latifúndio de espaço para movimentar meus pés, minhas pernas, virar, ficar de joelho, ficar assim, ficar igual índio, do jeito que eu quiser. É realmente especial esse espaço do BYD Song. E também no BYD Song Pro. O aval também é bom, né? Você viu o H6 One, que eu mostrei aqui no canal. Enfim, eles têm essa, né? Porque o chinês, por muito tempo, quando teve grana, não tinha na cultura o automóvel. Enquanto os americanos chegavam na Lua em 69, os chineses andavam de bicicleta para lá e para cá. Não tinha essa de ter carro. E quem tinha carro, geralmente andava no banco de trás. Por isso eles valorizam tanto o espaço interno, especialmente no banco traseiro. É um país sui generis. Muitos dos sedãs que vendem lá são aqueles long wheelbase, e durante muito tempo, inclusive em 2012, eu estive lá e andei com um Santana long wheelbase, um táxi. Era isso. Vê o que virou, né? Você vê quando você reinveste os recursos que entram no seu país, no seu próprio país.
em vez de dar para orçamento secreto, em vez de ficar bancando desenvolvimento do rei do ovo. Bom, vamos mostrar aqui um detalhe um pouco mais próximo. Tá aqui, esse é o novo estofamento, nova cor, né? Mas a qualidade é a mesma do couro. Tem esse detalhe aqui em laranja. Aqui. É um marrom, né? As pessoas falam cor de doce de leite, avaré, mococa. Um abraço pro Marcelo Mococa. Aqui também temos uma costurinha em laranja. Como eu te disse, som assinado da Infinity, que não tinha antes. E aqui temos soft touch em todos os cantos, menos nesse preto brilhante, óbvio, e nessa imitação de aço escovado. Aqui também, tudo muito bem feito. Tem soleirinha BYD aqui também. Porta-revistas, saídas de ar, entradinha USB-A e USB-C. E também mais um porta-revistas aqui atrás. E sim, banco inteiriço, como nos Mercedes. Quando o Up fez isso, vocês meteram o pau. Agora toma. Aqui também tem detalhezinho em preto brilhante. E aquele detalhezinho aqui, né? Desse lado. Regulagem de altura para o cinto de segurança e também airbags laterais de cortina e frontais. Bom, vamos lá na frente agora. Não tem assim tanta alteração. Mas eu preciso te contar. Eu vou contar agora. Vai ser já. Os preços de revisão. Pegue papel e caneta, anote aí. Para você poder ter o que discutir quando você estiver com alguém que fala, manutenção é cara, blá, 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 blá. O caro e o barato, tudo depende do seu bolso. Eu achei que podia ser um pouquinho mais barato, mas você vai entender por quê. Vamos lá, eu peguei os preços de revisão, isso aqui é um material oficial, tá lá no site da BYD. Primeira revisão, R$ 865, e ela é feita com 12 mil quilômetros, ou seja, de 12 em 12 mil, lembrando que tem 6 anos de garantia do veículo e 8 anos da bateria. 12 mil quilômetros, primeira revisão, R$ 865. 24 mil quilômetros da segunda revisão, R$ 1.229. Já são quase R$ 2.000 nas duas primeiras revisões. Terceira revisão, R$ 865, 36 mil quilômetros. Mesmo preço da primeira, deve ser só troca de óleo, filtro, essas coisas. Quarta revisão com 48 mil quilômetros, perdão, 2.559. É quase o valor das 3 primeiras revisões que você gasta na quarta revisão. Quinta revisão de 60 mil, 865 também. Na sexta revisão de 72 mil, R$ 2.207. Com 84 mil, mesmo preço da primeira, 865. A oitava revisão, 2.559. Com 96 mil quilômetros, e a nona de R$ 108.865 também. E a décima de 120 mil quilômetros, 2.581. Se por um lado essa quarta revisão destoa um pouco, por outro, com 120 mil quilômetros rodados, tendo feito todo esse, você pagar só 2.581 numa revisão, achei bom, achei interessante. Bom, se você quiser e tiver tido a experiência com um BYD Song Plus, conta aí pra mim nos comentários, especialmente no que tange a manutenção. Outra coisa, fiz a cotação com o meu compadre, da corretora CRX. Pode procurar aí, tem Instagram, tem Facebook, meu amigo Cabeça, Daniel de Freitas. E pro meu perfil, com um bônus nível 4, que não é um grande bônus, o seguro do carro, guardando em garagem, usando tanto no trabalho quanto em casa, rodando, eu não lembro direito agora. Bom, enfim, fez uma cotação média para mim lá, e o seguro do Song Plus, para mim, que tenho mais de 40 anos e só eu e a minha mulher dirigem o carro, sairia por R$ 6.180. Não é dos mais baratos. Também. Ainda tem, pelo menos, ele contou em 2 seguradoras um pouco mais tradicionais. Obviamente tem seguradoras mais flexíveis, tal, que já chegou num valor de 3.800, 4.200,
mas essas duas mais tradicionais, que não direi o nome, você já deve imaginar as duas que são, não saiu por menos de 6 mil. Um pouquinho salgado para mim. Mas também você pode ficar esperto, porque em algumas ocasiões a BYD faz promoções de final de semana em que inclui-se aí um ano de seguro grátis. Fique esperto sempre nos meios de comunicação mais confiáveis para você. Vamos lá na frente, tem alteração também para quem dirige e também detalhezinhos e mimos. Venha. Opa, ó, portinha fechando, barulhinho gostoso, ó. De qualidade não dá mais para falar faz tempo, né? Podia ser um pouquinho mais baixa a posição de dirigir. Os chineses gostam de uma posição mais alta. Até nos sedãs eles fazem um pouco isso, né? Como você já viu também no BYD King. Aqui o banco tá no mais baixo possível. O legal é que ele tem uma função que o banco inclina essa parte aqui. A parte onde fica a coxa. Você pode inclinar sem mexer no seu ponto G. No seu ponto H. Ponto de apoio do seu quadril. Desculpe se tiver crianças na sala. Bom, aqui, como eu te disse, temos... Abre só a cortininha, essa aqui, ó. Um toque. Teto panorâmico. Tá on. Carregador de celular por indução. 2 carregadores de celular por indução. Dois espaços para carregar celular. Da hora isso, né? E tem também NFC aqui. NFC ali no retrovisor. Você baixa uma chave virtual do seu carro. O celular encostou, já era. Bom, ele ganhou também este Neiva do Céu de cristal. É Neiva do Céu, pelo menos é bem duro. E esse console todo herdado do BYD Song Plus Premium. Ó, brincadeira, né? Alguém deixou aqui, fui eu. Tem várias moedas aqui também. Volantezinho continua. Deixa eu mostrar um pouco mais próximo para você. Isso. Vou pegar aqui a nossa geringonça. Mostrar de maneira um pouco mais próxima. Assim, olha aqui a manoplinha. Isso aqui tudo preto brilhante. Não sei se com o tempo isso vai ficar um pouco mais difícil de achar bonito. Mas tá aí, né? Vai riscar e tal. Aqui você liga o carro por aqui. Aqui você coloca em modo EV ou modo Heavy. E aqui você coloca os Drive Modes, aumenta e diminui o volume. E tem os atalhos para o ar-condicionado. Vou ligar aqui, ó. Já começou a funcionar. Essa tela sempre vai ficar meio suja, meio encebada, tá? Não adianta. Ela tem essa... Ela é muito responsiva, muito rápida. Cada vez mais rápido, né? Mas a imagem poderia... na verdade, mesmo que você limpe, não, ela tem uma atração à oleosidade aqui. Bom, o que eu vinha dizendo para você sobre o consumo de combustível, veja lá. 67% de bateria, ainda temos 633 quilômetros de alcance na parte de combustível. E depois que eu enchi o tanque, essa viagem A tem 332 quilômetros. Ou seja, vamos fazer a matemática aqui. 633 mais 300, 933. 933 mais 30, 966. 966 mais 2, 968. 963, né? 965. E aqui você vai ter mais uns 50 km de autonomia elétrica, ou seja, você vai romper a barreira dos 1000 km com um tanque e uma carga. Repetindo, com um tanque e uma carga. Muito porque aqui, como eu já mostrei em outras feitas, aqui, deixa eu ver se eu fechar o teto se vai melhorar. Acho que vai, né? Vai tirar esse reflexo aqui de cima. Vamos ver, atenção. Estamos aguardando ansiosamente até que o teto faça o seu papel. Isso, agora vamos ver. Melhorou? Melhorou um cadinho. Aqui, na gestão de energia, eu deixei aqui 70%. Vou melhorar essa câmera para você. Deixei aqui 70%. Então, a todo momento que ele perceber
que houve uma queda abrupta na carga da bateria, vai ligar o motor a combustão e ele vai funcionar como gerador. É óbvio que o motor a combustão às vezes também funciona para movimentar as rodas, mas o DMI, o Dual Motor Intelligence, ele privilegia o consumo de combustível ante o desempenho. Ele deixa com que boa parte mesmo que você coloque aqui no modo heavy, como está aqui no painel, modo híbrido, ainda que você use o modo híbrido, ele tenta privilegiar ao máximo a parte elétrica para o carro ficar cada vez mais eficiente. Memória modo save, enfim. Ele mostra aqui que estamos em 67% e assim quando eu começar a andar, se ele perceber que eu estou precisando, estou gastando muita energia elétrica, vai ligar o motor a combustão e vai fazer com que ele desenvolva e produza essa energia. Diferente do que acontece, por exemplo, nos GWM Raval, em que o motor, a combustão está sempre entrando ali para ajudar o motor elétrico na propulsão. E aqui você pode colocar entre 25% e 70%. Carregar e descarregar. Aqui você tem o carregamento inteligente. Pode programar para carregar, ainda que você plugue o seu cabo ali na tomada. Você pode programar aqui para ser o horário onde a carga é mais barata aí na sua região. O consumo de energia. Aqui todos os gráficos, tanto de combustão quanto elétrico, quanto você fez de média. Isso também é muito legal. Exibição e áudio. Volume ajustado com a velocidade, volume do mídia, volume do celular, volume da voz, volume da transmissão. Infinity Harman. Notificações, tela, que você pode deixar a tela no brilho adaptativo ou não. Você pode deixar claro ou escuro. Ele vai mudar tanto aqui quanto aqui. Ô João Burrão, já podia ter deixado no branco, né? Fica mais fácil das pessoas enxergarem. Luzes, brilho da luz ambiente, que é exatamente essa que está aqui, está no roxo. Vamos passando aqui, verde não, vermelho. Rosa choque, não provoque. Aqui os carregadores de celular que eu te disse, e aqui porta-copos barra latas barra cigarrilhos e moedas, e isso emborrachado. Eu vou deixar aqui para ver se vai fazer barulho. Temos regulagem de profundidade, que poderia ser um pouco mais, uma amplitude um pouco maior, né? E também de altura. E, como eu já mostrei em outras feitas, ele ganhou um head-up display. Tem também banco elétrico para o passageiro. Se eu não me lembro se já tinha ou não, acho que nesse carro já tinha. E basicamente é isso, né? Não tem farol de neblina, obviamente, porque o BYD LED Tech, BYD Tech, ele já faz essa função também. Retrovisor eletrocrômico, desde que passou para a linha 2024 ele ganhou isso. Porta-óculos aqui, luzinha de LED para leitura e aqui os comandos do teto panorâmico, como você já viu. Aqui a gente também tem um couro aqui por cima, um curvinho, não sei exatamente o que é, que dá essa função de soft touch. Aqui também dos lados, tanto aqui, só nessa parte aqui tem o couro. Aqui é um emborrachado com uma costura por cima. Também é bem interessante para quando você vai passando o tempo com o carro. Sabe que essa parte fica muito exposta à luz e a temperaturas mais altas, né? Então se você tem esse protetor, ele não é protetor apenas para que você passe a mão e ache legal. É um isolante térmico até, para que a peça plástica embaixo não sofra, não se deteriore tão rapidamente, dependendo da região que você vive, né? E tudo, obviamente, muito bem acabado, disso não dá para reclamar. E mesmo frente a outros chineses, quando você entra nesse BYD Song e depois entra-se lá num Raval H6, a sua percepção de qualidade é um pouquinho melhor aqui. No final eu vou te dizer, obviamente, tudo que cada um tem de virtude, e aí é você que escolhe, e vou dar qual vai ser a minha escolha também. Mas antes, vamos dar uma passeadinha? Vamos ver como é que ele anda, claro! É pra isso que você tá aqui, eu sei. Bora! Bom, vamos lá, vamos sair diretamente aqui do nosso QGzinho, colocar o nosso cintinho de segurança, porque este sim, salva vidas. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais pra cima aqui, pra você não ficar ouvindo a blusa fazer...
Já está funcionando, ar-condicionado ligado, posição em D, mode normal. Vamos lá. Sinta só a paz que se vive aqui. Muita gente foi convencida por isso, né? A BYD inteligentemente dispõe de uma boa frota nas concessionárias para test drive. E em situações como essa, por exemplo, eu passar na lombada aqui a 20 por hora como fiz com o Raval. Viu? Não temos aquele tunk, tunk, tunk que tivemos outrora quando andamos de GWM Raval H6. Isso incomoda um pouco. Geralmente quando você tá com alguém no carro, você fala, vai achar que o meu carro é uma porcaria. E no fim das contas não é, né? É só em alguma situação que isso vai acontecer. E essa é uma das vantagens, por assim dizer, que eu reconheço do Song frente ao Raval H6, por exemplo. E assim, aqui entre nós não, entre o mundo, a gente sabe que são esses os verdadeiros rivais nesse mercado de veículos híbridos / plug-in hybrids. Sim, porque se você pensar no Corolla, vamos pensar no Corolla, o Corolla Cross, tal, legal. Mas ele não vende, sei lá, uns 15% de 5 mil carros. São 500, 750. Enquanto família Song, todos são plug-in hybrid, vendem mais de 2.300. E Raval, à exceção do Heavy, todos são plug-in hybrid também, né? Exceção do One e do Heavy 2, ou Heavy 2, ou HEV2, todos são. Por isso, entre os plug-in hybrid, esse aqui é o mais vendido. Essa família, né? E segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, eles conseguem desmembrar o que é Song Pro, o que é Song Plus, e ainda que o Song Pro hoje, em alguns meses, venda mais que o Song Plus, porque é mais barato, tem versões de 189 e de 199, o Song Plus está há mais tempo, né? O Song Pro, se não me engano, chegou no fim de 23 ou começo de 24, né? A ordem primeira foi Han, 22, março, Tan, março de 22, Han, abril, maio de 22, Song, novembro de 22, Song Plus, né? E o OnePlus, dezembro de 22, e Dolphin, o primeiro 100% elétrico acessível em abril de 23, salvo engano. Março ou abril de 23. Aí, o resto da ordem eu não lembro. A cabeça é grande, mas não cabe assim tanta coisa. Bom, a BYD disse que fez melhorias no motor elétrico, tal, por causa dessa perda de potência que aconteceu no motor a combustão. E o motor a combustão influencia pouco no desempenho, né? Como eu te disse, ele é um motor que se predispõe mais a ser um gerador de energia para o motor elétrico. O que faz com que você tenha uma experiência elétrica durante muito tempo. Obviamente, chega uma hora que eles atuam em paralelo, né? Mas durante boa parte do tempo vai ser esse silêncio aqui a bordo. Não é uma sensação ruim e você consegue ter a experiência do elétrico em baixas velocidades, enfim. E até às vezes em altas velocidades a parte elétrica consegue caminhar bem e sem precisar ficar com aquela sensação de que não vai dar tempo de chegar no banheiro, como acontece algumas vezes com alguns carros elétricos. Dependendo do alcance, dependendo da situação que você está e dependendo da rede de recarga que você tem próxima de você. Esse ainda é um problema aqui. Em breve, eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, mas no dia 8 de setembro, uma segunda-feira, a Porsche vai anunciar uma nova empreitada para adicionar carregadores e facilitar a vida de quem carrega. Não quiseram me abrir o que é. Estou gravando esse vídeo aqui ainda no dia 16 de agosto. Eu não vou poder participar dessa coletiva, mas fiquem espertos que vamos reportar tudo pelo meu Instagram, @janacletos, e vamos saber o que vai acontecer, porque essa ainda é uma deficiência, já melhorou muito, mas ainda é uma deficiência muito gritante para quem tem carro elétrico. Quem mora em São Paulo, tem BYD, tem qualquer outra marca,
tá mais tranquilo, porque, aliás, todas as concessionárias BYD têm carregador elétrico, você paga, obviamente, para usar, a pagar por quilowatt. Em São Paulo tem concessionária que é 2,50, 2,70, 3,30, enfim, o carregamento rápido, óbvio, né? E em todo shopping center, mercado, praticamente todos têm sempre um ponto de carregamento lento, esses entre 3.3 e 6.6. Aqui, ó a retomadinha, ó que gostoso. Esse barulhinho que você tá ouvindo, deixa eu passar, o motoqueiro passar para ele não achar que é com ele. Esse barulhinho que você tá ouvindo são meus 2 tripés se degladiando lá no porta-malas. E, sinceramente, é muito suave, é muito tranquilo, é muito agradável andar com esse BYD Song Plus, que melhora a cada versão que a gente tem por aqui. Quando ele tinha bateria de 8, era nítido que a parte elétrica se deteriorava muito rápido. Com a bateria de 18, isso simplesmente sumiu. Deixa eu colocar aqui, gestão de energia, modo save 70%. Frenagem radiativa padrão. Daqui a pouquinho ele vai começar a regenerar, eu tô com 63% aqui. Daqui a pouquinho ele passa a regenerar e entender que eu preciso voltar para os 70% de carga da bateria. Ah, João, mas todo mundo fala que os carros híbridos, aí a bateria acaba e eu fico só com os 98 cavalos de potência. Eu poderia gritar, como eu fiz outra vez. Mas eu vou falar com a calma que só um professor de história bicho grilo falaria. Não acaba. Pois é. Ainda que eu deixe aqui 25% e ainda que eu tire do modo save, quando chegar em 10, 11%, que ele vai perceber que se eu estiver usando malucamente, ele vai perceber isso e já vai voltar a usar o motor para que seja um gerador de energia para as baterias. Como você bem sabe também, nas baterias dos carros BYD, alguns Toyota também, e em breve alguns Tesla, essa bateria Blade LFP, lítio ferro fosfato, vai ser utilizada em lugar da NMC, níquel manganês cobalto. Não estou dizendo que o lítio, o ferro ou o fosfato são extraídos de maneira perversa, mas há uma certa preocupação, inclusive a BMW só usa o cobalto e o manganês certificados de que não há trabalho infantil / escravo, que é as minas do Congo, onde acho que é a maior reserva de cobalto e manganês do planeta, no Mali também tem, eles têm, a renda das pessoas é de $1 por dia e as marcas não querem serem responsáveis por usar esses extratos da terra extraídos dessa maneira tão perversa e surreal. É surreal que ainda exista isso hoje, essa exploração tacanha, especialmente na República Democrática do Congo, que de democrática também tem pouca coisa. Bom, a diferença da LFP para a NMC é que na LFP a densidade é menor, né? Então você precisa de mais bateria, mais peso para chegar na mesma potência em kilowatt, e na NMC você consegue fazer isso de uma maneira mais leve e mais compacta, ou seja, os materiais, o níquel, o manganês e o cobalto são mais nobres para esse tipo de retenção e oferecimento de energia. O lítio e o ferro fosfato são mais simples, menos raros, mas tem uma parte que tem uma boa vantagem, é mais barato fazer LFP do que NMC, e também, em caso de ruptura da estrutura, a LFP não pega fogo. Repetindo, LFP não pega fogo. NMC, sim. Aquele fogo que você vê em alguns carros elétricos que, por hora, ainda acusam esse rompimento, seja num acidente, seja por uma carga, uma descarga, enfim. Eu não sou um especialista na parte de engenharia elétrica e também em elétrica, mas eu colho bastante relatos e é isso que os especialistas dizem. Retomadinha aqui, ó, agora já está funcionando o motor a combustão, porque eu estou de pé embaixo, ele está ajudando sim a movimentar as rodas e sim também a gerar carga para as baterias. Cara, ele falar para mim que esse carro não anda bem, tudo bem, não é o desempenho do H6 PHEV 19, tampouco do PHEV 34, que realmente é um monstro. Veja aí a minha avaliação do Raval H6 GT. Mas, comparar isso aqui com um Corolla Cross é como comparar uma
motocicleta com uma bicicleta elétrica. Não dá. Vamos pegar aqui mais uma lombadinha. Você no começo, quando você anda com carros híbridos, você vai estranhar um pouquinho o freio. Isso é normal, né? Os freios, eles não têm o mesmo funcionamento de carros que não têm a regeneração de energia pelos freios. É diferente um pouco. E aqui você vai sentir que no começo você vai dar carga e fala, ué, tá fraco esse freio. Aí quando você aperta um pouco mais, ele vem de uma vez. Então é um estranhamento que todo mundo passa, mas logo você acostuma. Fique tranquilo que isso não é exatamente um problema, nem vai ser um problema de convivência na sua vida. Vou pegar aqui que tem um radarzinho de 60, o valoroso Escort Hobby. Ele meteu um XR3 no 4 portas. Tá de parabéns, tá sabendo tudo. Antigo mobilismo se revirando entre as cobertas. Vou pegar mais uma lombada aqui. É muito confortável. Tem essa questão de que... Opa! É o barulho do tripé. Tem essa questão de que a economia de combustível aqui é brutal. Não vai encontrar, você vai encontrar um nível de economia de combustível até um pouquinho acima no Jayco 7. Também é um carro de 249 mil reais. E eu preciso ainda passar mais uns dias com ele para conseguir estipular essa rivalidade. O Jayco 7 vem vendendo bem até na Europa. Esses dias eu vi até um post que ele vendeu mais do que o Alfa Romeo Tonale, que é um carro de mesmo porte e quase o mesmo preço. O chinês vendendo mais do que o italiano na Itália é surreal. Eu preciso de um pouco mais de argumentos, passar mais tempo com o Jayco 7 para entender o que ele representa contra um SUV como o Song Plus e também como o Haval H6, que aqui o concorrente é o PHEV 19, mas também tem o HEV, enfim. E o Jayco 7 é bem interessante também, porque ele também é um plug-in hybrid com boa bateria, tem bom desempenho, é um carro bem bonito, bem acabado, e já tive alguns contatos com o carro, mas ainda não passei uns dias com ele para poder falar, puxa, gostei mais disso, gostei mais daquilo. O que me agrada no Song é que, ainda que eu goste de um desempenho um pouco mais agudo, ele é um carro que transpira suavidade, transpira maciez, direção, se não é das mais responsivas, também não tem aquela coisa de ser uma direção muito dorminhoca. E, dinamicamente, não tenho muitas ressalvas, ainda que eu sinta, assim, que ele balança mais um pouco mais do que um SUV da Jeep, por exemplo, ou da Volkswagen, ou da Porsche, esse Macan S, coisa linda. Ainda que eu sinta isso, que ele não tem essa firmeza na parte dinâmica, na parte um pouco mais extrema, de curvas e tal, sai um pouquinho de frente. O equilíbrio que essas baterias do assoalho dão fazem uma diferença. Eu acho que o Song, quando era um carro a combustão, quando veio ao mundo em 2020, deveria ser um tanto pior do que este modelo que aqui está. Bom, para você que não gosta muito de dirigir, e esses carros fazem sucesso também, porque pegam as pessoas que falam, puta, não curto muito ficar no carro, é muito barulho, o carro é apertado, ou tem muito buraco na rua. Esse tipo de carro agrada também esse tipo de pessoa que quer o máximo de conforto possível e o mínimo de gasto possível. O carro, às vezes, é só um símbolo de status e também algo para te levar de um ponto a outro. Isso está muito pronto na cabeça das pessoas, e além de elas quererem isso, quando elas fazem o test drive, elas ainda reconhecem que os seus SUVs a combustão não são tão rápidos, tão eficientes, e às vezes até conseguem enxergar, por ter essa disposição elétrica, que dá para ter prazer em um SUV chinês, carros chineses que foram tão detratados durante tanto tempo no Brasil. Aqui, ó a retomada, ó. Sem me falar que perde força, pelo amor de Deus, não fala mais isso. E se alguém falar, não fala mais. É feio mentir. Você não tá vendo minha seta, irmão? Pelo amor de Deus. Vou pegar aqui um trechinho à esquerda. Barulho de vento, pouco. Outro dia a gente andou no Nissan Kicks, que veio com aquelas rodas de 19 nas versões exclusive e a topo de linha Platinum. É uma diferença gritante, e são só 50 mil reais de diferença, só entre aspas, né? E lá você tem um motor 1.0, enfim. Para você entender como que a concorrência, quando você põe lado a lado o que cada um tem de bom, beira o desleal.
50 mil a mais por esse carro frente a um Kicks, por exemplo. Se você pegar qualquer outra marca mais tradicional e ver tudo que esse carro tem e pôr na marca tradicional e comparar com o Kicks, você vai ver o tanto que tá fora de esquadro. Bom, dar uma aceleradinha aqui, parece que eu tô atrapalhando o trânsito ali atrás. Desempenho que não dá para reclamar. Repetindo, não é o melhor? Não é, mas é melhor do que muitos a combustão. E talvez por essas e outras tenha sido um carro que caiu mesmo nas graças de quem tem essa grana e de quem também ficou sempre de olho em aproveitar alguma promoção de tantas que a BYD fez também com o Song Plus. Bom, é agradável, no mínimo agradável, muito perto do formidável. Todos os dias que eu passo com o Song Plus, eu tenho cada vez menos a reclamar, vez a vez, dia a dia. É um carro realmente interessante. Temos os fatores do seguro, temos os fatores das revisões, tem gente que ainda discute, desconfia da manutenção, mas cada vez menos eu venho ouvindo reclamações quanto pós-venda e serviços da BYD. E cada vez mais eles estão investindo em oficinas em pontos estratégicos das cidades. Falta de peças, essas coisas, cada vez diminuindo mais. Para quem duvidava, saiba que eles sim estão levando a sério essa coisa de vender carro no Brasil. Não vou nem falar da fábrica, porque eu vi que lá na fábrica, eu não fui no dia, mas pelas imagens que eu vi, não tem nada construindo lá ainda, né? Foi mais uma cerimônia de como será, não de como já é. As pessoas têm vários conceitos sobre quem fabrica carro no Brasil. Tem gente que fala que fabricar tem que estampar, tem gente que fala que não, se soldar só e armar a carroceria tá tudo bem, tem gente que fala que tem que ter tudo isso, mais as injetoras de plástico, enfim, tem muitos conceitos e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a verdade é que ainda não está cuspindo carro mesmo, fabricado mesmo no Brasil, lá na fábrica da BYD, mas em breve, acho que até outubro, novembro, eles já vão ter amparado tudo, juntado tudo, e aí sim vão começar a fazer carros em modo SKD ou semi-desmontados. Vai vir muita coisa montada que vai ajambrar ali, pá, não sei o que, e vai fazer. E tem marcas que fazem assim. Land Rover já fez assim, BMW que fala que faz o X5 no Brasil, não faz, né? Produz muito pouco do X5. Enfim, são brechas que algumas marcas vêm aproveitando. E aí tem uma questão tributária. Vou até levar alguém para explicar isso direitinho lá no podcast, que é muito mais profícuo do que eu ficar tentando explicar algo que eu não estou com a pele no jogo. Tenho ouvido parte a parte, mas é mais fácil levar alguém entendido. Falando em entendido, estamos entendidos? Entendeu o que significa o BYD Song Plus? E agora vou fazer o retorno e vamos voltar lá para o nosso QG para a gente finalizar essa ideia e eu te dar um papo reto. O que representa o Plus? Do que representa o Raval de mesmo preço? E qual seria a melhor escolha para mim e talvez para você? Acho que você vai entender. Acelera. Retoma. Vamos! Se desempenho, preço de revisões e seguro não são exatamente uma virtude do BYD Song Plus, de qualquer forma, também não é desesperador o que se vê aqui. Aliás, em desempenho ele é bem mais rápido do que vários concorrentes nessa faixa de preço com motores a combustão, seja gasolina ou diesel. Você só vai ter um desempenho mais gostoso, vamos dizer assim, em Raval H6, PHEV 19, PHEV 34, Commander Black Hawk e Compass Black Hawk, que custam mais que o BYD Song Plus aqui. Contudo, porém, entretanto, ele também está com preço um pouco salgado diante do que se acostumou a pagar até a chegada da linha 2026. É bem plausível que você espere um pouquinho para ver se tem alguma promoção da linha 2026 por aí, desembarcando nas concessionárias. Fique esperto nas redes sociais, eles também fazem bastante propagandas na televisão. Mas, por outro lado, se esses itens não são virtudes, o conforto, a tecnologia, o conforto da suspensão, o espaço interno e especialmente a economia de combustível tornam ele imbatível no segmento. Entre 200 e 250 mil, ele não seria a minha escolha.
dentro da própria casa, agora tem o BYD Song Pro por R$ 199.900 com o mesmo conjunto mecânico, com o mesmo pacote ADAS e tudo bem, pode ser que não seja tão bonito, mas economiza combustível igual e põe mais 50 mil no seu bolso. Pra mim é ele. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E para saber os melhores preços em BYD aí na sua região, já sabe, né? Digital Drive, link na descrição, clica lá e encontre a melhor oportunidade de comprar um carro 0 km. Eu terminei antes das maritacas começarem a fazer essa passarada, essa gritaria. Vou ter que reativar o estilingue. Perdão, Greenpeace. Tchau.